hoje vamos falar sobre os princípios sólidos da aula de APS. Nós vamos falar um pouco sobre os princípios do Solid, tá certo? Eu vou tentar uma abordagem aqui um pouco diferente, vou abstrair um pouco o código, vou tentar mostrar os princípios em forma de imagens, né? Para a gente tentar compreender melhor esses princípios, abstraindo um pouco do código, certo? Então, nós vamos ver que Solid ele são princípios para programação orientada a objetos. Eles foram criados por Robert C. Martin, né, mais conhecido como Uncle Bob, e eles datam do início de 2000, mas um pouco antes ele já começou a trabalhar nesses princípios. A palavra Solid ela é um acróstico, né? Ou seja, cada letra ela representa um princípio, que no caso são 5 princípios, e nós vamos falar um pouco sobre cada um e falar um pouco sobre problemas, dificuldades, desvantagens, certo? Então, a gente tem o Solid, né, que são a letra S, SRP, que é Single Responsibility Principle, princípio da responsabilidade única. OCP, né, Open Closed Principle, princípio de aberto e fechado. O L de LSP, List of Substitution Principle, princípio da substituição de Linkov, que foi uma outra pesquisadora, a Liskov, que desenvolveu esse princípio e ele aproveitou nesses 5 princípios. Né? O ISP, de Interface Segregation Principle, né? Princípio da segregação de interface, e o DIP, certo? Então, vamos falar sobre cada um desses princípios. As características vamos falar um pouco sobre as características de um software produzido com Solid, né? O que a gente espera de um software que atenda a esses princípios? Ele seja fácil de manter, ele se adapte e se ajuste às constantes mudanças. Então, esses princípios eles tentam otimizar o nosso código, né? Também que ele seja fácil de entender e também testar. Ele seja construído de uma forma a ser facilmente alterado e com o menor esforço possível. Ou seja, a gente vai ver que a gente vai poder alterar partes dos códigos sem alterar outras partes dele, e assim ser fácil alterar sem comprometer outras partes do nosso código. Que seja possível ser aproveitado, certo? E que ele atenda às necessidades para o qual ele foi criado. Então, essas são algumas das características que a gente espera de um software que atenda os princípios do Solid. O primeiro princípio é o da responsabilidade única, o CRP. O que é que diz esse princípio? Ele diz que cada responsabilidade deve ser uma classe separada, porque cada responsabilidade é um eixo para a mudança. Ou seja, o que é que ele está querendo mostrar aqui? Se a gente tiver uma classe com muitas funcionalidades, no momento que a gente precisar mexer nessa classe, né, então ela vai afetar várias outras funcionalidades do nosso código. Então, o ideal é que cada classe, cada instância, atributo, seja lá o que for, ele tenha uma responsabilidade única, né? O ideal é que seja isso, assim, né, para que nós possamos, no momento que nós precisamos alterar, corrigir, nós também seja fácil de encontrar o erro, né, que está dando no determinado software. Então, esse princípio ele diz que nós devemos ter uma responsabilidade única, certo? Então, na imagem, a gente pode ver um robozinho, certo? Esse robô, ele é um chefe, ele é um cozinheiro, ele é um jardineiro, é um pintor e é um motorista. Então, no momento que a gente precisar para ele cozinhar e ele estiver fazendo a jardinagem, a gente não vai conseguir. Não? Então, no momento que a gente precisar alterar alguma coisa, que ele faça um treinamento para alguma coisa, então ele não vai conseguir realizar aquela atividade. E essa é a forma errada de se fazer. Qual seria a forma certa? Né?
a gente ter cada robozinho com sua função. Assim, se precisar de uma determinada tarefa, a gente não vai ter que esperar, né? No momento que a gente precisar fazer uma correção, que seria, ou seja, levar esse robô para uma reciclagem, né? Então a gente não perderia os demais códigos, né? As demais partes do código. A gente pode até citar o exemplo de um site, o qual a gente tem tela de login e a tela de cadastro, né? Então, se nós pegarmos, se nós deixarmos uma classe que seja responsável tanto pelo login quanto o cadastro, no momento que nós precisarmos alterar qualquer um desses dois, nós perderemos a outra funcionalidade. Então, uma pessoa que já fez um cadastro e quer apenas se logar nesse site, ela vai ter problemas, por quê? Porque eu estou mexendo no login, no cadastro, né? E da mesma forma, se eu estiver mexendo no login, a pessoa que vai fazer o cadastro, ela quer somente se cadastrar, não quer acessar o site, ela não vai poder. Então, esse princípio ele diz que nós devemos ter uma responsabilidade única por cada objeto, classe. Então, com essa imagem a gente pode ver que isso se tornaria bem mais fácil, né? Se cada robô pudesse fazer uma determinada atividade, assim nenhuma atividade seria prejudicada no momento que ele estivesse ocupado, estivesse sendo corrigido, certo? Então, o princípio da responsabilidade diz o quê? Que nós devemos buscar sempre deixar uma responsabilidade, fazer uma classe com uma determinada responsabilidade, com um determinado requisito próprio para ela executar, para que caso a gente precise refatorar, fazer correções, nós não precisemos modificar todo o código, deixar todo o software inativo, mas sim só aquela parte que nós estamos mexendo, certo? Então, o primeiro princípio é o da responsabilidade única. Algumas vantagens seriam o quê? O reaproveitamento do código, já que digamos que eu tenho uma validação de CPF, eu vou poder reutilizar esse código em qualquer outro software que eu precise de uma validação de CPF, né? Uma tela de cadastro, eu vou poder levar para qualquer software que exige cadastro. Então, fazendo essa divisão uma única atividade, nós podemos reaproveitar esse código, levar para qualquer outro demais softwares que utilizem aquela mesma função, certo? A gente fica fácil de refatorar também, né? Você fazer modificações naquele software. Para fazer testes automatizados, você pode fazer teste só em determinada funcionalidade e teoricamente vai apresentar menos bugs, porque você separou tudo, ele não vai ter conflitos, não vai ter dificuldades ali, né? Então, e você vai ter, e mesmo que tenha, vai ser fácil você identificar onde está o bug. O segundo princípio é o OCP, Open Closing Principle, que é o princípio do aberto e fechado. O que é que nos diz esse princípio? Ele diz que as entidades de software, seja ela classe, modos, funções, etc., elas devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós criarmos uma classe e aquela funcionalidade dela já estiver definida, nós não devemos mais alterar ela, nós só podemos estendê-la, certo? Então, aqui é como nós temos aqui esse exemplo, né? A classe shape, aí nós temos as demais classes, square, circle e triangle, né? Que nós temos a forma e qual o método que ela tem? Desenhar, né? Então, todas as demais classes aqui, todos os demais objetos, eles pertencem à classe forma. Então, a classe forma, ela está fechada, né? Eu não faço alterações nela, ela é desenhar e acabou. Mas aí eu vou definir o que é que ela pode fazer. Ela pode desenhar um quadrado, ela pode desenhar um círculo, ela pode desenhar um triângulo, certo? E tudo isso. Pronto, agora com o desenho, para nós tentarmos entender um pouco melhor. Então, o que é que a Open Close diz? Diz que eu tenho que fechar para alterações e abrir para extensões. Então, eu tenho um robozinho aqui que ele diz, eu posso cortar. Logo após, agora eu posso pintar. Ou seja, eu fiz uma alteração no robô. Eu alterei ele. Antes ele só podia cortar. Agora ele só pode pintar.
né? Ou seja, eu coloquei ali um if, uma condição para que ele faça determinada tarefa. Então, essa seria a forma errada. Qual seria a forma correta? Eu posso cortar e agora eu posso pintar, ou seja, eu estendi ele. Ele, além de cortar, ele vai poder pintar. Não que eu esteja ferindo o primeiro princípio, né? Que ele tem que ter uma responsabilidade única. Apenas eu estou estendendo. Caso seja necessário, você também vai pintar, né? Então eu não estou ferindo esse princípio, certo? Então acho que com imagens assim a gente pode compreender um pouco melhor. Então o próximo princípio seria o princípio de Liskov. O que é que esse princípio vem nos dizer, né? Que as classes base elas devem ser substituídas por suas classes derivadas. Então a minha classe derivada ela tem que poder, ela pode implementar o método da minha classe base, não necessariamente igual, mas que ela possa também herdar aquele método e processar da forma dela, né? Tipo que a gente vai ter a mensurable, né? Ele vai mensurar. Então eu tenho uma classe filho file, tem uma classe music. Então ele vai mensurar arquivos e a outra vai mensurar arquivos de música. Então elas têm implementados aqueles métodos, elas substituem de certa forma o método mensurable, né? Então ele vai conseguir utilizar aquele método da classe Py, mas de uma outra forma mais específica, né? Vai estar especificando o que ele está mensurando. Com imagens, né? Aqui a gente teria o que? O pai e o filho, né? O Sam e o Eden, certo? Então o Sam, o pai, ele diz assim, eu sei fazer café. E o Eden diz que ele é filho do Sam, certo? Então a gente tem um cliente que pede o Sam para fazer um café. O Sam vai lá e diz assim, tá aqui seu café. Aí o cara vai lá e agradece. Então dessa situação a gente tem o que diz o princípio de substituição de Liskov, né? Então a gente teria a forma errada, que seria o quê? O cliente vai lá, pede um café pro Eden, dizendo que o pai dele, teu pai não pode fazer agora, mas eu quero um café, você pode fazer? Aí o que é que você vem e diz? O Eden, ele diz, eu não sei fazer café, tá aqui uma água, pega aí. Não tá atendendo em nada, né? Já a forma correta, o Eden é solicitado novamente por um café. Aí o que é que ele diz? Claro, tá aqui um cappuccino. Ou seja, cappuccino ele é uma espécie de café. Ele processou o café, só que de uma forma diferente. Então ele foi específico. Ele atendeu aquele método do pai dele, né, que é fazer café, e conseguiu fazer um cappuccino, com algumas modificações necessárias para especificar. Assim como poderia ter outros filhos, né? Um cappuccino, frappuccino, um café com leite. Então, eles vão processar o método do pai, né? De certa forma, entre aspas, substituir o pai, mas de uma forma específica, certo? Eu não vou deixar de atender meu cliente, mas eu vou atender ele de uma forma específica. E o princípio da segregação de interface, certo? O que é que ele vem tratar? Ele trata da coesão de interface. Ele diz que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que não usam, né? Essas interfaces, a gente tem que tentar fazer interfaces de fina granularidade que sejam específicas para quem vai utilizá-las. Ou seja, eu tenho que criar interfaces que elas atendam todos os métodos dessa interface, eles atendam as minhas classes inferiores, certo? Então, quando eu vou pensar numa interface, eu tenho que dizer assim, será que todos aqueles que vão me compor, que vão herdar de mim, né, que vão me implementar na realidade, né, eles vão utilizar esses métodos, né? Então, a gente tem que ter um exemplozinho que é o funcionário, qual foi o método que ele colocou lá? Calcular salário, certo? Por quê? Porque todos os funcionários eles vão ter um salário. Aí eu vou ter funcionário diferente, eu vou ter o gerente, vou ter o vendedor, vou ter o operário, certo? Todos vão ter salário? Vão ser da mesma forma? Não. Eles vão implementar da forma deles, né? E aí o gerente ele vai ter outros métodos nele, certo? Então eu vou quebrar essa minha funcionalidade funcionário e vou
interfaces menores para atender o, a minha implementação da minha classe, certo? Então, esse princípio, ele vem falar justamente isso, que a gente possa dividir essas interfaces para também ficar mais inteligível, né? Quando você pegar uma determinada interface, você conseguir entender a quem aquela interface ali ela pode atender, certo? Tipo, eu tenho uma classe ave e lá eu digo lá, implemento o método bicar e o método A. Tem ave que bica? Todas, né? Já voar? Todas? Não. Eu tenho um pinguim que não voa, eu tenho uma galinha que não voa. Então, eu vou ter aves que não voam. Então, eu tenho que pensar na minha interface de uma forma que todos as classes que dependam daquela interface, que vão implementar aquela classe, aquela interface, né, elas possam se utilizar daqueles métodos, certo? Então, a gente tem que pensar essa coesão da interface, certo? Então, em desenhos, a gente teria o quê? A gente tem lá as tarefas, né? Então, da forma errada, ele diz assim, ó, todos os robôs, eles têm que girar, eles têm que balançar os braços e têm que mexer as antenas. Só que tem um robôzinho ali que não tem antena, ou seja, ó, eu não tenho antena, então eu vou ter que gerar uma exceção para aquele robô. E isso acaba ferindo os princípios. Eu vou ter que gerar vou ter que implementar algo para uma exceção, porque na minha interface tem aquele método ali. Então, no momento que for chamando aquele método, eu vou ter que processar ele de alguma forma. E como? Com exceção, certo? Então, o ideal aqui é que eu tenha uma interface que todas as minhas dependências elas utilizem esses métodos da interface, né? Então, e eu não preciso estar tratando eles, certo? Então, como seria o ideal, né? Que seria aqui ao lado, é como eu teria, ó, quem tem braço, mexe os braços, quem tem antena, mexe as antenas, quem pode girar, gira. Então, eu vou ter uma interface lá, que eu vou ter os métodos que todos podem utilizar. E quem vai fazer, quem necessita de alguns métodos adicionais, eles vão implementar dentro da sua classe, certo? Então, essa é a ideia, a gente pegar uma interface que atenda todas as minhas, uma interface que atenda todas as minhas classes dependentes dela, dessa interface, que eu vou implementar ela, então que ela possa ser utilizada por todos e eu não preciso estar implementando exceções no meu código. E o princípio da inversão de dependência, né? O que é que esse princípio diz? Ele diz que os modos de alto nível eles não devem depender dos modos de baixo nível, ambos devem depender de abstrações. E essas abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes é que devem depender dessas abstrações, né? Então, eu quero fazer uma cópia o mais alto nível. Então, eu vou ter que ler, tem uma interface ler, tem uma interface escrever. Então, essa minha cópia ela depende das duas interfaces, porque eu vou ter que copiar, vou ter que ler o arquivo e escrever ele em outro local, certo? Então, ele vai estar lendo de algum lugar e levando, escrevendo em algum lugar, certo? Então, eu não posso escrever antes de ler, né? Então, eu tenho que ter eu não posso inverter essa dependência, né? Então, a cópia ela precisa, então eu tenho o meu mais alto nível e eu tenho que abstrair, ó, leia, depois escreva. Então, isso já está bem abstraído, ou seja, ele vai só escrever. E o ler, ele tem lá os métodos dele, certo? E o escrever tem os métodos dele também. Então, esses métodos que vão ser implementados nessa interface, eles estão abstraídos, né? Então, eu não posso fazer nada antes de um antes do outro. Eu tenho uma sequência para ser seguida. Então, aqui como seria em desenho, né? Eu posso cortar pizza com a minha mão, com o meu braço de faca, certo? E ele está dependendo daquela ferramenta. Ele só corta se for aquela faca, ou seja, então estou gerando uma dependência ali. Já a forma correta seria o quê? Eu posso cortar pizza com qualquer ferramenta que você me entregar, certo? Então, se eu der uma faca, ele vai cortar com faca. Se eu der um facão, ele vai cortar com facão, certo? Então, ele vai cortar, porque eu estou dando ferramentas para ele. Então, esse princípio da inversão de dependência
é justamente isso. Eu não ficar dependendo de uma única ferramenta, mas eu ser possível eu utilizar várias ferramentas de forma abstraída, né? Eu vou abstrair e a gente consegue ver que todos os princípios eles estão interrelacionados. Alguns podem até se confundir, mas eles estão, de certa forma, um depende do outro, né? Porque no momento que eu crio interfaces com métodos específicos para uma determinada classe, para uma determinada classe da classe, que vão ser implementados, vão implementar aquela interface, então eu sei que todas aquelas ferramentas podem ser utilizadas por aquela classe, né? Então eu não vou ter uma inversão de dependência, eu não vou ficar dependendo de uma única ferramenta, né? Eu vou ter várias ferramentas ali que eu sei que eu posso utilizar. Por quê? Porque aquela minha interface é própria para mim, certo? Então o princípio de Liskov também já me garante isso, né? Que eu tenho que implementar aqueles métodos que estão ali na minha classe pai, na minha classe que eu vou compor. Então aqueles métodos ali eu tenho que implementar. Eu posso implementar de uma forma diferente, mas eles vão ter que ser implementados, porque senão eu vou ter que gerar exceções e é um trabalho ineficaz. Se for necessário eu estar gerando exceções, então no momento que eu ver que eu estou gerando exceções, então tem uma coisa errada ali, certo? Então os métodos meio que os princípios meio que se complementam, né? Aqui a gente tem um resumo, né? O princípio de responsabilidade única, que é uma classe deve ter somente um motivo para mudar. O princípio aberto e fechado, você deve ser capaz de entender um comportamento de uma classe sem modificar. O princípio de Liskov, as classes derivadas elas devem ser substituídas por suas classes bases. O princípio da segregação muitas interfaces, a gente tem que melhorar essas interfaces, tentar quebrar essas interfaces, certo? O princípio da inversão, que eu não posso depender de uma implementação, mas sim de uma abstração, certo? Então, algumas desvantagens que eu vejo mais como dificuldades seria o que? Definir essas responsabilidades únicas, né, lá do primeiro princípio. É um pouco, para quem está começando, pode ser um pouco difícil você conseguir definir, vou fazer o login, vou fazer um cadastro separado, vou validar um CPF se for necessário no meu cadastro. Então, definir essas responsabilidades únicas pode ser difícil um pouco no começo. Os princípios eles podem confundir uns com os outros, né? Como a gente vê muito, algumas pessoas falando que o princípio de aberto e fechado fere o princípio de responsabilidade única, porque no momento que eu estendo, eu estou dando mais funções, certo? Mas a gente entende que ele não é obrigado a fazer aquilo. Se necessário, ele pode fazer aquilo, certo? A gente tem que ter cuidado com as heranças, né? E colocar as abstrações no nível correto, para que aquelas abstrações ali, elas têm que atender às minhas classes. Então, eu não posso criar abstrações demais e que as minhas classes não vão utilizar, para que eu não possa estar gerando exceções. E o objetivo também é identificar a quebra dessa interface, como eu posso dividir essa interface, certo? Então eu coloquei algumas condições que a gente pode ver quando é necessário dividir uma interface, né? Métodos e classes implementados com base em uma interface, retornando valores padrões ou jogando exceções. Então, no momento que você vê que está gerando exceções, então tem algum método ali, aquele método ele não era para estar naquela interface, então você tem que rever essa interface e ver como você pode dividir ela, para que as classes que dependam daquela interface, que vão implementar aquela interface, eles possam ser todos utilizados, certo? Implementações de métodos que não fazem sentido para a sua classe, então aqui você também tem que ver, né, se não faz sentido para aquela classe, então aquele método não é para estar na interface. Muitas alterações no código para adicionar um novo método na interface. Se você precisar fazer muita alteração no teu código, para incluir um novo método, então aquele método também não é para estar ali, certo? Ao chamar um método em uma classe, não ter certeza se ele pode ser implementado, se ele for implementado. Isso acontece, né? Então, se você não sabe se aquele método foi implementado, então quer dizer que não é necessário para aquela classe. Então, aquele método não era para estar naquela interface, então você tem que reavaliar tudo isso. Então, aqui são alguns pontos, né? Então, essas são algumas desvantagens assim, que eu vi. E essa era a minha apresentação. Desde já agradeço. Até mais.